Então vamos dar continuidade mais a uma das respostas das questões que eu coloquei. Eu coloquei 10 perguntas na internet sobre hipertensão, aquelas que de vez em quando aparecem aqui no consultório, que eu percebo que tem muita dúvida, e eu vim aqui justamente esclarecer para vocês. Então nós vamos fazer aqui uma série de 10 vídeos, perguntas e respostas sobre hipertensão. E uma das perguntas que eu coloquei foi: criança tem hipertensão? E aí o que você acha? E essa aí, tá aí na tela, foi a resposta que deram as pessoas que participaram. 36,8% das pessoas acreditam que criança não tem problema de pressão. E aí, claro, se ela acha que criança não tem problema de pressão, para que verificar a pressão? Pois é, só que criança tem pressão alta sim. Bebezinho pode ter problema de pressão, crianças, os jovens também têm hipertensão, e quanto maior a idade, maior a chance de ter hipertensão. Então, se você tem filho, neto, alguma criança, acho que vale a pena você assistir esse vídeo, porque eu vou trazer informações importantes sobre hipertensão no mundo infantil. Tanto é que criança tem hipertensão que existe um capítulo na última diretriz brasileira de hipertensão, feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que fala sobre hipertensão. E uma coisa que eu quero deixar ressaltada aqui para vocês: todos os vídeos que eu vou falar para vocês, todos eles, eu vou matar a cobra e mostrar o pau. Não adianta, porque é o seguinte, na internet tem muita gente que vai falar, na verdade mesmo, tem muita gente que fala besteira, sem nenhum conhecimento científico ou que apenas faz analogia. Ah, se isso é assim, é assim. E na medicina não é assim. Eu estou sentindo uma treta! Muitas das vezes a gente acha que 2 mais 2 é 4, lá na frente a gente vê que não tem nada a ver com 4, é outra coisa. Então a medicina não é uma ciência exata, não dá para fazer essas analogias. Tem que ir lá fazer estudo e provar que realmente isso acontece. Então o que eu vou trazer aqui para vocês são dados com base científica. E a maioria das vezes que eu vou trazer para vocês são dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Europeia, da Sociedade Americana. Então, pode ter certeza, o que eu vou passar aqui para vocês não é nada que veio da minha cabeça, não é achismo meu, é com base científica. Aí ficava a pergunta: vocês estão assistindo esse vídeo é porque vocês têm algum caso, alguma criança que tem pressão alta, ou tem algum filho, fica na suspeita. E aí, doutor Cota, como é que eu vou saber se meu filho é hipertenso? É óbvio que vai ter que verificar a pressão, a primeira coisa. E tem aqui o grande detalhe, o pulo do gato. Não dá para usar a sua abraçadeira que você usa na criança. Parece uma coisa bem óbvia, mas tem muita gente que não aplica isso aí. O que acontece? Mesmo no adulto, existe diferença de braçadeira. A maioria dos adultos, eles usam aquela braçadeira média. Um macete para vocês bem fácil para poder saber se a braçadeira está adequada. A braçadeira, ou manguito, ela tem que cobrir 80% aqui do braço. Ela não pode ser menor, nem tão grande, porque senão vai dar erro. Só para você ter uma ideia, vamos pegar um braço de um adulto, né? Um adulto que seja mais gordo, mais alto, e eu vou usar uma braçadeira pequena. O que vai acontecer com a pressão? Ela vai subir. Então pode ser que o paciente esteja com uma pressão de 12/8 e na hora, com essa braçadeira errada, a pressão dele deu 15. Vou acabar dando diagnóstico de hipertensão errado. Isso aí vale para criança. Se você pega uma braçadeira muito grande, num braço que ele é pequeno, aí é justamente o inverso. Então braçadeira grande, num braço pequeno, vai fazer a pressão cair. E aí pode estar mascarando uma hipertensão numa criança. Uma outra coisa que você também tem que levar em consideração é que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui esse vídeo vão verificar a pressão em aparelho digital. E, gente, aparelho digital erra. Muitas das vezes eu vejo pacientes meus que chegam aqui comigo desesperado. Ai, doutor, fui verificar minha pressão, a minha pressão deu 17/9. Sendo que a pressão dele sempre foi normal. Aí chega comigo, aí a primeira pergunta que eu faço: tá, mas antes disso aí, como é que era a sua pressão antes? Não, doutor, minha pressão antes era sempre normal. Desse dia, pronto, minha pressão começou a ficar alta. Aí o que acontece? A pessoa fica nervosa. Quando ela vai verificar a pressão de novo, como ela ficou nervosa, a pressão dela subiu. Pronto, ela começa a achar que ela está hipertensa. E não é. Muitas das vezes foi um erro. Vou contar até uma historinha aqui para vocês. Senta que lá vem a história. Estava eu aqui no meu consultório, um dia eu saí, eu fui ver minha esposa, estava ali no balcão, e ela estava verificando a pressão dela. Opa, na hora eu voltei assim, deixa eu ver como é que tá.
E eu fiquei acompanhando, né? Aí eu vi que a pressão dela na hora do aparelho deu 17/9. Aí eu, 17/9? Tua pressão nunca foi assim, tua pressão sempre foi boa. Peraí, não mexe nada não. Dei uma ajeitada aqui na braçadeira e tal. De novo, 11/7. Então veja, mesmo aparelhos de pressão que são bons, eles podem errar. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um aparelho de pressão aqui no meu consultório. Esse aparelho de pressão, ele custa bem caro. É um aparelho que está custando hoje em dia mais de 25 mil reais só para verificar a pressão. Claro que ele tem outras coisinhas aí no meio. Mas esse aparelho também ele erra. Agora imagina, se um aparelho profissional ele comete alguns erros, imagina aqueles aparelhos de pulso que você coloca ali no braço, de vez em quando vai errar. Então não leve em consideração apenas uma única medida. Na hora está com uma dúvida, vamos lá, deu uma pressão muito discrepante. O que é que você faz? Tira do braço e coloca no outro. Chama uma outra pessoa que você sabe que tem uma pressão normal. Vem cá, bora verificar a tua pressão aqui. Porque aí, de repente, nessa pessoa que você sabe que tem a pressão normal, a pressão está muito alta, pode ser que seu aparelho esteja com problema. Mas o assunto aqui não é esse, a gente não vem falar sobre aparelho, já tem até um vídeo sobre isso. Vou fazer um outro melhor, tá? Depois eu vou fazer, vocês podem me cobrar. Vou fazer um vídeo falando sobre aparelhos de pressão, mas o foco agora é pressão alta em criança. Ok, doutor Cota, tá, mas criança mesmo tem pressão alta, tá, mas o quanto que tem de pressão alta? Porque assim, não é muito comum, né? A gente não vê criança assim com pressão alta. Mas sim, existe. Então, de 3 a 5% das crianças entre 7 a 12 anos de idade tem hipertensão. É pouco, né? 3 a 5%, mas olha só, quando a gente vai de 12 a 17 anos, isso já aumenta para 9%. 9% seria mais ou menos o seguinte, de cada 10 crianças nessa idade, ou jovem, como vocês queiram falar, adolescente, seja lá o que for, uma é hipertensa. Aí começa a assustar. Por isso que existe uma recomendação de quando a criança for no pediatra, pelo menos uma vez por ano verificar a pressão, para ver como é que tá. E aí, doutor Cota, como é que vai fazer o diagnóstico de uma criança com hipertensão? Bem, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é dada uma criança com hipertensão, aquela que apresenta 3 medidas de pressão acima do percentil 95. Aí, percentil 95? Que raio é isso, doutor Cota, percentil 95? Eu vou deixar aí para vocês na tela uma tabela, porque o que acontece? No adulto, vamos colocar de uma forma mais fácil assim, né? A pressão normal 12/8, acima de 14/9 é pressão alta. Eu não vou entrar no detalhes, já fiz outros vídeos falando dos detalhes. Vamos colocar dessa forma, acima de 14/9 é hipertensão. Na criança, não. Ela tem uma tabela de acordo com a idade, com o sexo. E aí você tem que pegar e colocar aquilo aí nessa tabela. Eu não vou entrar em detalhes, eu já tenho um vídeo. Eu estou deixando ainda para vocês na tela, vou deixar aqui no cards também. Quem quiser acessar como fazer o diagnóstico de hipertensão, assista o vídeo que você vai poder entender. Pois então, é desse jeito que é feito o diagnóstico de hipertensão. E detalhe, vocês não podem estar esperando criança ter sintoma. Por que, doutor Cota? Porque a hipertensão não dá sintoma. Não dá sintoma no adulto, não dá sintoma na criança. Tudo bem que pode até dar uma dor aqui na nuca, né? A pessoa acorda com aquela dor de cabeça, pontinhos brilhantes na vista, mas via de regra, pressão alta não dá sintoma. Então na criança tem que ter a rotina de vez em quando verificar a pressão. Claro que você não deve ter um aparelho de pressão específico para a idade da criança na sua casa. Por isso que é importante levar no pediatra e pedir ao pediatra, olha, doutor, verifica a pressão do meu filho aí, com certeza ele vai ter lá no consultório dele. E uma das mensagens mais importantes, eu diria que tem 2 mensagens importantes nesse vídeo. A primeira é, verifica a pressão arterial da sua criança. E a segunda, se uma criança tem pressão alta, é porque muito provavelmente, eu não vou dizer 100%, na medicina a gente não gosta de usar essa palavra de 100%, sempre, nunca, mas deve ter algum motivo para essa pressão alta. E na grande maioria das vezes, problema renal. E quais são os problemas renais que mais provocam problema de pressão alta em criança? Ali, principalmente, processos infecciosos. É por isso que seu filho, de vez em quando, tem que fazer exame de urina de rotina para saber se não tem uma infecção. Essa bactéria ela pode subir, chegar lá no rim e danificar o rim do seu filho e levar à hipertensão. E outra causa, crianças que nascem com problema na artéria que leva sangue para o rim. Essa artéria, de vez ela nascer certinha, ela pode nascer, tipo, vamos dizer assim, espiralada, cheia de tortuosidade, com estenoses, estreitamentos, aí o sangue não vai direito, isso aí pode levar também à hipertensão.
E isso aí é responsável por 60 a 90% dos casos de hipertensão em crianças. E também nós temos outras causas. Então, causas hormonais, pode ser alguma alteração hormonal, doença da tireoide em criança, né? Então, as doenças hormonais podem ser responsáveis por 5% das causas de hipertensão. E nós temos também a coarctação de aorta. Coarctação de aorta, doutor Cota, o que é isso? Coarctação de aorta é o estreitamento da aorta. Então, nós temos o nosso coração, do coração sai a artéria e essa artéria pode ter um estreitamento. E aí isso aí me lembra até uma historinha que eu vou contar aqui para vocês. Senta que lá vem a história. Chegou uma mãe comigo aqui no consultório com a seguinte história. Doutor Cota, eu vim aqui com o senhor porque eu levei minha filha no pediatra e lá verificaram que tinha pressão alta. Olha só que eu falei, pediatra verificando a pressão. Então, aí eu vim saber aqui se existe algum motivo, porque a pediatra falou que talvez tenha algum motivo. Quero ver se é hipertensão, fazer o tratamento. Beleza, vamos começar a investigação. Óbvio, a primeira coisa eu fui logo investigar, dar uma olhada ali nos rins. Nada, questão hormonal, nada. Quando voltou comigo com os exames, aí ela pegou, durante a consulta, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. E isso aí vale um alerta aqui para vocês que estão assistindo. Ela falou o seguinte: doutor, a minha filha sente muito cansaço na perna. Às vezes ela anda, tem que parar, tem que sentar. Subir a escada é o maior sofrimento para ela, porque cansa muito a perna. Isso aí estalou na minha mente, coarctação de aorta. Na hora meu olho assim esbugalhou, eu digo, vem cá aqui comigo rapidinho. E levei ela ali numa sala e fui verificar a pressão na perna. A pressão da perna dela era ali por volta de 9/4. Pressão nos dois braços estava dando 16/10. E normalmente é o inverso, a pressão na perna é maior do que o braço. Bora investigar a coarctação de aorta, pediu o exame certinho, coarctação de aorta. Ela fez a cirurgia e olha só, curou a hipertensão. Então, para aqueles descrentes que acham que hipertensão não tem cura sim, tá? Não são todas. Alguns casos, quando a gente acha o motivo da hipertensão, a gente trata, a pessoa fica curada. Agora, aquela hipertensão do idoso, já veio com a idade, desvio da artéria, realmente essa aí não. Esse aí tem que tomar mesmo remédio pro resto da vida. Mas em alguns casos tem sim, por isso que vale a pena procurar o seu cardiologista e investigar se existe algum motivo para a sua hipertensão. Além desses 3 motivos, nós temos que lembrar também o uso de medicamentos. Às vezes a criança faz uso de medicamento por algum motivo, pode estar fazendo uso de corticoide por alguma doença, corticoide aumenta a pressão. E mais comum, que está aumentando muito ultimamente, obesidade na criança. A obesidade infantil ela é uma realidade, as crianças hoje em dia estão comendo mal. Antigamente, na minha época, o negócio era o seguinte, chegou da escola, tira a roupa, almoça e vai pra rua. E brinca, corre e tal. Hoje em dia, dificilmente a gente vê uma criança. A criança vai o quê? Acabou, já almoça com o controle do videogame na mão. E aí vai acontecer, essas crianças ficam sedentárias, começam a ficar obesas e isso aumenta a hipertensão. Então, cuidado com a obesidade na criança. Aquelas crianças que são obesas, essa aí tem mais do que obrigação de verificar a pressão. Tá, doutor Cota, beleza, legal, gostei de tudo que o senhor explicou, mas o negócio é o seguinte, meu filho já foi diagnosticado com hipertensão e eu vim para cá para assistir como é que faz o tratamento da criança hipertensa. Primeira coisa, vamos falar logo do tratamento medicamentoso que você não vai se meter. Deixa isso aí realmente com seu pediatra, com seu cardiologista. Agora, o que você pode saber é o seguinte, pode ser usado qualquer medicamento, aí vai depender de cada caso, qual é a doença, né? Ver se a doença tem uma causa, se for o caso da coarctação de aorta, a gente trata, né? Se for infecção urinária, tem que tratar ali a infecção urinária, tem que tratar a causa, isso é óbvio. Mas medicamento, ok, a gente está livre para usar aí praticamente tudo quanto é tipo de medicamento numa criança. O importante que você precisa saber é o tratamento não medicamentoso. E o tratamento não medicamentoso da criança é igual ao do adulto, então não vai fazer diferença. Controle do peso, atividade física, alimentação saudável, reduzir o sal, controle do estresse. Mas estresse, doutor Cota? E criança, desde quando criança tem estresse? Vem logo aquela história, desde quando não tem boleto para pagar, né? Aí vem logo essa história. Gente, criança tem estresse, pelo amor de Deus. Claro que o estresse da criança é diferente do estresse do adulto. Nós temos um estresse, ela tem outra. Então vamos lá. A criança tem estresse quando ela recebe bullying na escola, ela tem a pressão para tirar a boa nota, ela quer fazer uma coisa, ela fica de castigo, ela fica estressada. Ela tem os estresses dela, claro que tem. Então tem que dar uma administrada também nesse estresse aí da criança, fazer ela brincar e tal. Então estresse, tratamento do estresse para a criança, sim, vale a pena. Então eu quero finalizar esse vídeo aqui com 2 recomendações.
A primeira e a maior de todas. Verifique a pressão do seu filho, do seu neto, do seu enteado, seja lá quem for. É importante, pelo menos uma vez por ano, leve na consulta com o pediatra, veja como é que está. É importante fazer o exame de urina. Olha que eu falei, a maioria das vezes é uma infecção urinária que leva a problema renal. Aí a criança vai acabar ganhando um problema cardíaco, porque foi diagnosticado de forma tardia, muitas das vezes leva uma lesão renal para o resto da vida. E a segunda dica é o seguinte, se foi diagnosticada hipertensão, tem que procurar a causa. Criança com hipertensão é mandatório investigar a causa. Muitas das vezes o que o pediatra já faz? Ele já manda logo para o cardiologista, que nem o caso que eu contei para você, para poder fazer a investigação. Então, se tem uma criança com hipertensão, além do tratamento medicamentoso, o tratamento não medicamentoso, tem que investigar a causa. Desculpa pelo vídeo longo, mas é um assunto que eu tive que resumir, é um capítulo grande na diretriz, eu tive que dar uma condensada aqui para trazer as informações principais para vocês, informação de fácil entendimento, que você consiga levar para a sua vida no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado do fundo do coração. Se você gostou, dá uma força aí para o canal. Não esqueça de curtir, né, compartilhar, ajudar. Principalmente se você conhece que tem alguém, algum colega seu, parente que tem criança, manda esse vídeo. Um forte abraço, que Deus derrame sobre você muita saúde, muita paz e estenda também a toda a sua família. Até o próximo vídeo.